Alô, boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live dessa noite, esse dia 2 de novembro. Amor, esse dia 2 de novembro, chuvoso, aqui no Rio de Janeiro tá chovendo muito, o dia todo chovendo, um friozinho. E aí, gente, boa noite, Maria, boa noite, Zélia, boa noite, Bia, boa noite, pessoal. Graças a Deus por mais uma vez a gente tá aqui juntos, para compartilharmos, não é? É uma bênção, um privilégio, seja bem-vindo. Queremos aí ter um tempo muito proveitoso de crescimento, né? De amadurecer aí nosso entendimento acerca de alguns temas que são tão importantes, né? Nesse momento da vida da nossa nação. Nós, como cidadãos, precisamos aí firmar posição em tantas temáticas que muitas vezes a gente fica meio perdido, não sabe como fazer. Não é verdade? E hoje a gente vai tentar trazer um esclarecimento bíblico, né, pautado na Bíblia, a respeito desse tema que é bem espinhoso para muita gente. As pessoas fazem muita confusão, né? Porque parece que a Bíblia meio que se contradiz às vezes, né? Assim, porque Deus é realmente assim, para nossa mente humana, muitas vezes Deus parece paradoxal. Né? Não contraditório, mas paradoxal. Mas isso é por conta da nossa limitação de compreender Deus. A gente não consegue compreendê-lo, né? Então Deus ele tem essa atitude assim de condescendência, né? Ele se rebaixa para tentar ajudar a gente a entender ele um pouquinho. Então ele tem que se rebaixar, ele tem que descer um pouco ao nosso nível para nos ajudar a compreendê-lo, porque a nossa mente realmente não dá conta de entender Jesus, não dá conta de entender o Senhor, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de trabalhar certos temas porque eles parecem que são contraditórios, mas não são. E hoje nós vamos trazer aqui justamente tentar trazer uma clareza de entendimento, mostrar para você que não há contradição em Deus no que diz respeito a esse tema da nossa live de hoje, que é autodefesa e pena de morte. Eu posso, como cristão, enquanto cristão, eu posso defender essas pautas? Você já se perguntou se você pode defender isso? Você já teve essa dúvida? Fala aí pra gente. Se você já teve essa dúvida, se você ainda tem, se você ainda se pega assim questionando, né? Poxa, eu posso defender esse negócio de pena de morte? Mas Jesus não disse que a gente tem que amar o inimigo, né? Jesus não ensinou que eu tenho que perdoar, orar pelos meus inimigos. Então, nós precisamos assim entender como que esse negócio conversa, né? Porque muita gente defende que sim, pessoas defendem que não, então a gente vai tentar trazer clareza hoje aqui para vocês, né? E tudo com base na palavra de Deus, né? Não é a minha opinião, é o que tá na palavra, tá certo? Então convida aí alguém que você sabe que tem esse tipo de dúvida, que de repente você já conversou com essa pessoa sobre esse tema, quem sabe você já não viu lá que esse amigo, essa amiga, esse parente, às vezes já demonstrou essa dúvida, já questionou você, né? Não é assim? Às vezes a pessoa pergunta, mas como é que faz? Como é que o cristão pensa em relação a isso? Então, chama aí alguém que você conhece, convida alguém para a gente poder estar espalhando, gente, o conhecimento. Nessa hora tão tensa da nossa nação, nós temos essa responsabilidade de fazer o quê? Espalhar o conhecimento. Então, espalhe, faça a sua parte, né? Cada um faz a parte que lhe cabe.
Então, vai espalhando, vai se capacitando com conhecimento para depois você ficar aí treinado, né, para dar resposta. Pega o seu caderno, a sua caneta e não desista de aprender, né, a argumentação correta para você poder depois ter resposta certa para dar para quem muitas vezes vem confrontar a gente, vem, né, trazer esses questionamentos, e muitas vezes a gente fica perdido sem saber como responder. O cristão tem que saber responder, né? E nós estamos vivendo num Brasil diferente nesse momento, você concorda? Nós estamos vivendo num Brasil diferente, num Brasil politizado, onde essas questões são muito importantes, são discutidas, e a gente, como cristãos, precisamos ter resposta para dar para a sociedade, tá certo? Mas resposta baseada na verdade, tá certo? Então vamos começar. Vamos lá, vamos começar, né? A dúvida é essa, né? A confusão é essa. Posso, como cristão, defender a autodefesa? Eu posso, como cristão, enquanto cristão, defender a pena de morte? Né? Aqui no Brasil não tem, nem é possível ter, porque a nossa Constituição veda isso numa cláusula pétrea, né? Ou seja, o que é uma cláusula pétrea? É uma cláusula que não pode ser alterada, a não ser que se faça outra Constituição, né? Senão, não pode ser alterada. Então, não pode ter pena de morte no Brasil, tá certo? Mas eu posso defender isso? Eu posso ser a favor disso, né? Enquanto cristão? Então, para início de conversa, eu já vou te responder. Pode. Não só pode, como deve, tá bom? Não só pode, como deve. Você deve ser a favor tanto da autodefesa quanto da pena de morte. E eu vou provar para você na Bíblia. O meu ponto de partida não é o que eu penso na minha cabeça, é o que está na palavra de Deus. Eu também já tive essa dúvida, eu também já me questionei a respeito disso e fui para a palavra. Eu falei, não, tenho que achar essa resposta aqui dentro da Bíblia, né? E é dentro da Bíblia que a gente vai responder essas questões aí. Vamos lá. Então, primeira coisa que você precisa compreender, tá? Você e eu. Existem duas realidades. Primeiro, existe a lei civil. O que é a lei civil? Lei civil é a lei da terra. É a lei que rege as sociedades. É a lei do Brasil, né? A nossa Constituição, todo o nosso código de leis é a lei civil, tá certo? É a lei da terra, é a lei que rege as relações humanas dentro de uma sociedade. Existe também uma outra realidade, que é a lei do reino, a lei do reino de Deus. Que lei é essa? É a lei que Jesus estabeleceu, né? Durante o seu ministério na terra, a lei que Jesus nos ensinou, que é a lei que reina, que opera no reino de Cristo, Jesus enquanto rei. E aí nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, o reino de Deus foi inaugurado, tá? O reino de Deus foi inaugurado. Jesus, quando nasceu, viveu aqui entre nós, cumpriu seu ministério, foi morto, ressuscitou, foi para o céu. O reino foi inaugurado. Jesus falou, o reino de Deus é chegado, tá certo? O reino de Deus foi inaugurado com o ministério de Jesus e com a sua missão ali que ele cumpriu, morrendo na cruz por nós e ressuscitando. Entretanto, a outra coisa que você precisa entender também é que o reino de Deus, apesar de ter sido inaugurado, ele não foi consumado. Ou seja, Jesus ainda não está reinando na terra como um rei, né? Sobre todo o mundo. Não, Jesus ainda não reina nesse sentido, tá bom, gente? É claro que Jesus reina sobre tudo, sobre todos. Ele é o grande rei de toda a terra, como diz a palavra. Mas ele ainda não reina sobre a terra, sobre os homens, sobre os reinos desse mundo.
Então, precisamos fazer distinção entre uma coisa e outra, tá? O reino de Deus foi inaugurado, mas o reino de Deus ainda não foi consumado. Quando ele será consumado? Quando Jesus voltar, né? Como diz a palavra, e voltar não mais como cordeiro, mas voltar como o leão, como o rei, que vai se sentar no trono e vai governar todas as nações da terra. Então o reino de Deus será consumado. Então Jesus estabeleceu uma lei que está lá registrada nos evangelhos, está registrada no Novo Testamento. Essa lei é a lei do reino de Deus. Aonde está o reino de Deus? O que Jesus falou? Se alguém disser, tá ali, tá acolá, o que ele disse? Não vá atrás, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, onde opera, qual é a jurisdição dessa lei? É dentro de mim, porque o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, está dentro dos cristãos, né? Está dentro dos filhos de Deus. Então, essa lei, a jurisdição dela é a minha vida, tá certo? É a sua vida. Então, a gente precisa entender primeiro essas duas realidades. Isso aí precisa ficar bem claro na sua cabeça, tá? Tem uma lei civil, que é uma lei de homens para homens, né? Ou até mesmo uma lei de Deus para homens, para reger a sociedade humana nesse formato aqui, tá? Mundo pecaminoso, tá bom? Então, lei para homens, para sociedades humanas, onde o governo ainda é do homem. E existe uma outra lei, que é a lei do reino de Deus, que é a lei para os cristãos, a lei para os filhos de Deus, onde quem governa é Cristo, tá certo? Então, a partir daí, a gente pode começar a desenvolver a nossa tese. Nós temos duas cidadanias, certo? Cristão tem duas cidadanias. Eu sou brasileira, você também, né? Mas temos a cidadania também celestial, que é a cidadania do reino. Sabemos que uma tem primazia sobre a outra, não é assim? A lei dos homens eu tenho que obedecer? Tenho, está lá em Romanos 13. Eu tenho que me sujeitar às autoridades superiores, está lá em Romanos 13. Romanos 13 vai dizer que o governo civil, a autoridade constituída na terra, né? Deus concede essa autoridade, porque toda autoridade procede de Deus. Para quê? Para que essa autoridade seja ministro de Deus. Para fazer o quê? Para usar a espada. Ela tem o poder da espada para punir o mal e louvar o bem. Então, punir aquele que pratica o mal e louvar aquele que pratica o bem. Então, daí eu parto de um princípio, eu extraio dessa palavra um princípio, que quando a autoridade humana constituída por Deus, tá certo? Essa autoridade usa o poder da espada que Deus concedeu para fazer justiça, e essa autoridade, ao invés de punir o mal, ela louva o mal, essa autoridade deixou de ser ministra de Deus, deixou de ser serva de Deus, tá certo? Porque Deus dá a autoridade, dá o poder legítimo de usar a espada. O que é o poder da espada? É o uso legítimo da força, né? Para fazer valer o quê? A justiça. Se essa autoridade constituída não usar o poder da espada para fazer justiça, para punir o mal e louvar o bem, ela perde a legitimidade diante de Deus. Ela não é uma autoridade legítima, tá certo? Então, a gente precisa entender isso aí. Mas, voltando aqui, nós temos duas cidadanias. Deus dá o poder, a autoridade para o governo civil, isso é legítimo, né? E o poder instituído aqui na terra, ele tem aos olhos de Deus essa função, estabelecer a justiça, punir o mal e louvar aquele que faz o bem, tá certo? E a palavra de Deus, a lei de Deus, ela tem primazia, a lei do reino
a lei estabelecida por Jesus para nós cristãos, ela tem primazia sobre a lei dos homens, sobre a lei humana, a lei da terra, tá certo? Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens, tá certo? Ok, até aí eu sei que você já sabe disso, mas a gente precisa deixar isso bem desenhado e bem marcado na nossa mente para a gente poder entender como que essas duas questões aí conversam, como que eu posso afirmar que você deve defender a autodefesa e a pena de morte. Então vamos lá. Vamos partir da Bíblia. O nosso ponto de partida não é a Bíblia? Então vamos para a Bíblia, né? Eu queria ler aqui só algumas partezinhas de Levítico, capítulo 20, né? Dentro do Pentateuco todo, tá? Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você vai encontrar várias porções das escrituras onde você vai perceber com clareza o quê? Deus estabelecendo, instituindo a pena capital. O que é a pena capital? Pena de morte, tá certo? Então, Deus estabelece, eu vou ler aqui só um pedacinho, ó. Qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. Ou seja, qualquer pessoa que consagrasse, que oferecesse em sacrifício o seu filho para essa entidade que era Moloque, essa pessoa seria morta. Então, quem está estabelecendo isso é Moisés? Não, é Deus, né? Moisés está apenas deixando o negócio ali registrado. O povo da terra o apedrejará, né? E ele continua: se alguém se virar para os necromantes, vai ser morto. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto, né? E aí tem para o adúltero, para a adúltera, o homem que se deitar com outro homem, serão mortos. Então veja, é Deus instituindo a pena de morte. Mas olha que interessante, no capítulo anterior de Levítico, no capítulo 19, olha o que diz no verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha só, aí você pensa, meu Deus, mas como que faz esse negócio, né? Como que essas duas coisas podem caminhar juntas? Gente, não tem dificuldade nenhuma. Você precisa entender o seguinte: quando Deus diz que aquele que comete determinado crime tem que ser morto, Deus está estabelecendo uma lei civil, uma lei para reger uma nação, uma lei para fazer com que aquela nação tenha justiça no meio dela. Então você precisa entender a diferença de uma lei civil, tá? Que é uma lei para os homens aqui enquanto pecadores, e a lei do reino de Deus, que é outra coisa. É outra coisa, tá? Então a gente precisa entender essa distinção. Quando Deus fala assim, ó, se fulano cometer tal crime, será morto, o povo o apedrejará. Aí em alguns textos ele termina dizendo assim: você vai tirar o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Então veja que aquela punição, ela cumpre o propósito de quê? De estabelecer a justiça, né? Estabelecer e garantir a justiça e a ordem. E frear. Frear o quê? A injustiça e a violência. Então, a lei civil que Deus estabeleceu para o povo judeu lá no deserto, tá certo? Estabelece o quê? Pena de morte. Aí você pode perguntar assim: poxa, Marcela, mas isso tem 4.000 anos. Isso ainda é válido hoje? Ué, veja bem, a palavra de Deus, ela não fica ultrapassada, gente. Os princípios permanecem. É claro que
nem tudo que está na lei de Deus serve para a gente hoje. Por exemplo, se você pegar ainda aqui no Pentateuco, vai ter, por exemplo, uma lei lá, que agora eu não sei onde está, se você quiser depois eu pesquiso, né? Em que Deus diz assim, ó, os excrementos de vocês têm que ser enterrados. Óbvio que isso não serve pra gente hoje. Isso servia para aquele povo naquele tempo, né? Tem leis que são com base na cultura do povo, né? E isso também não vai servir pra gente hoje. A gente também tem que fazer uma separação da lei mosaica, né? Que era a lei cerimonial. A lei cerimonial era o quê? Aquela lei que determinava os sacrifícios, os holocaustos, como que você ia adorar a Deus, né? Como que fazia? A lei para os sacerdotes. Muito bem, essa lei foi cumprida em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei cerimonial. Portanto, nós não temos a necessidade de permanecer fazendo aqueles sacrifícios, porque Cristo é o sacrifício perfeito, único e suficiente. Acabou, não precisa mais cumprir a lei cerimonial. Mas a lei civil era a lei para o povo judeu, não é para o brasileiro, né? A lei do Brasil é outra, mas o brasileiro pode, né, na hora de fazer, de construir as suas leis, ele pode buscar inspiração na lei de Deus? Deve. Porque quem é justo como Deus? Não é verdade? Ninguém. Então, e as leis do mundo ocidental, na verdade, foram sim, todas elas inspiradas na lei de Deus. Por isso que nos Estados Unidos, que é um país protestante, né, de origem protestante, você vê ali que vários estados têm a pena de morte até hoje, né? E ninguém nem questiona isso, né? Por quê? Porque tem origem na palavra de Deus. A palavra de Deus dá respaldo para isso, tá certo? Gente, é um princípio de justiça. O que é justiça? Justiça é dar para cada pessoa, para cada um, o que lhe é devido. Então, a gente vai chegar, por exemplo, naquela questão do olho por olho, dente por dente, né? Que o pessoal gosta muito de falar. E o pessoal normalmente tem uma visão negativa do olho por olho, dente por dente. Pensa assim, nossa, é muito cruel. Não, é o contrário. O olho por olho, dente por dente é uma lei que determina o quê? Um princípio de justiça, para que ninguém seja punido além do que deve. Tá entendendo? A pessoa tem que ser punida na medida do mal que ela causou. Então, no mundo onde a barbárie reinava, na antiguidade, o olho por olho, dente por dente era visto, na verdade, como uma lei misericordiosa. Para o nosso mundo é que parece uma crueldade, mas não, gente. É por quê? Porque o nosso mundo perverteu tudo, perverteu a ideia de justiça, né? Então agora você tem, por exemplo, um documentário que saiu há pouco tempo aí na televisão, que deu um burburinho danado, que foi sobre o assassinato daquela jovem brasileira aqui, a Daniela Pérez, né? Gente, aquilo ali foi uma monstruosidade. Todos nós, quem conhece o caso sabe, foi uma coisa tenebrosa. O casal matou a garota com requinte de crueldade. Estão os dois soltos, né? E há muito tempo que estão soltos, né? Então veja, a mulher que participou, né, a Paula Tomás, quando ela saiu da prisão, ela passeava em frente à casa da mãe da Daniela Pérez para zombar daquela mulher. Então, isso é justiça? Isso é justiça? Isso não é justiça, gente. Justiça é dar a cada um que lhe é devido. Como que uma pessoa que tira a vida de uma outra pessoa de forma premeditada, calculada, cheia de crueldade, cheia de ódio, e essa pessoa fica poucos anos presa e daqui a pouco tá solta e tá tudo certo. E vamos viver a vida como se nada tivesse acontecido. Isso não é justiça. Por que que o Brasil sofre com a violência? Por causa da impunidade. O que mantém o Brasil nesse caos de violência é impunidade. Aí tem gente que vai dizer, ah não, é porque tem muita pobreza, não sei o que. Gente, deixa de bobagem. Isso é mentira. Você acha o quê? Que há 4.000 anos atrás
igualdade que eles gostam de falar era infinitamente maior. Não existia esse negócio de classe média. Ou você era pobre ou você era rico. Não tinha isso. As pessoas padeciam de fome. E fazia o quê? Aí isso dá justificativa para você ser mal, cruel? Gente, pobreza não é justificativa para crueldade, para maldade, não. Para o crime. Para com isso, é mentira. O mundo nunca foi tão rico quanto é agora com o capitalismo. De 200 anos para cá, o mundo enriqueceu horrores. Mas isso ninguém fala. Né? Na década de 1980, nós tínhamos 40% da população mundial vivendo abaixo da linha da pobreza. 40%. Um pouco mais de 40%. 42% e alguma coisa. Em 2015, esse dado não é atual que eu tenho. É de 2015, é do Banco Mundial, não é um dado aleatório não, é do Banco Mundial. 10%. De 42%, agora 10% da população vive abaixo da linha da miséria. O que é isso, gente? É capitalismo. É livre mercado. É tecnologia, né? Então hoje, a pessoa vive na favela, vive numa comunidade, é bom? Não. A gente deseja que essa pessoa saia dessa condição? Sim. Mas um fato que tem que ser estabelecido aqui é que uma pessoa hoje que vive numa comunidade, ela vive com mais conforto, entendeu? Do que muitos ricos viveram há algumas centenas de anos atrás. Tá entendendo? Porque hoje o mundo é extremamente confortável. Nós vivemos num mundo onde tem muita riqueza disponível, mas a gente não vai falar disso hoje aqui. Mas o fato é o seguinte, o olho por olho, dente por dente, ele estabelece um limite para punição. Ou seja, ninguém pode ser punido além do mal que cometeu. Porque no ambiente barbárie era isso que acontecia. Alguém me fazia algum mal, alguém me feria, alguém matava uma pessoa da minha família, eu ia lá e matava a família toda. Entendeu? Para me vingar. Então Deus vai dizer o seguinte, ó, o olho por olho, dente por dente, é para que cada um receba a punição na medida daquilo que fez de errado, na medida do crime que a pessoa cometeu. Não pode ir além disso, tá certo? E outra coisa, Deus não falou aqui, eu já não li para vocês, em Levítico 19:18, que diz, não te vingarás? Sim, por quê? Porque o olho por olho, dente por dente, era para orientar a ação do juiz que ia julgar. E não para que eu tomasse isso como um cidadão comum e fosse lá e fizesse a justiça com as minhas mãos. Não, o povo de Israel sempre teve o quê? Juízes. Moisés foi um juiz, né, do povo de Israel. Ele julgava as causas e julgava com base na lei estabelecida por Deus. E depois dele, Israel teve vários juízes, né? E depois teve os reis, tá certo? Então, o olho por olho, dente por dente era para orientar a ação do juiz e não para o cidadão comum. Então, o cidadão comum, não te vingarás, mas você vai buscar justiça. E você deve encontrar justiça. Porque para isso serve a pena capital, para isso serve a lei que Deus instituiu ali, que muitas vezes para nós hoje parece, nossa, muito cruel, muito difícil essa lei, meu Deus, né? Mas não é, gente, Deus é justo, Deus não muda. Então a gente precisa ter isso claro, com base na palavra de Deus, eu devo concordar com a pena de morte, porque se eu não concordo, eu tô sendo mais boazinha do que Deus, né? Eu tô tentando ser mais misericordiosa do que o próprio Senhor. E isso estabelece o quê? Um caos na sociedade. Quando as pessoas não recebem a punição que elas merecem, instala-se um ambiente de impunidade, de injustiça, e a violência começa a crescer. Tá certo? Então a pessoa, antes de cometer um crime, ela vai fazer um cálculo. Peraí,
Se eu cometer esse crime, que eu tô aqui cheio de ódio, querendo matar, querendo, né, trucidar uma pessoa, mas se eu fizer isso, eu vou me dar muito mal, né? Eu vou ser morto, eu vou ser preso, vou ficar o resto da minha vida preso. A pessoa faz um cálculo, né? E se ela fizer esse cálculo e disser assim, não vai acontecer nada. Se acontecer alguma coisa, rapidinho, eu já tô livre de novo. Ela vai fazer. Ela vai fazer. E isso não tem nada a ver com condição econômica. Isso não tem nada a ver com condição econômica. É simplesmente a maldade do coração do homem que não está encontrando o quê? Freio. Não está encontrando freio na sociedade. Então, temos como cristãos que defender a pena de morte, porque Deus instituiu a pena de morte para frear a injustiça, frear a violência. Ele diz, todo Israel ouvirá e temerá. Está lá em Deuteronômio 21, 21, né? Todo Israel ouvirá e temerá. Ou seja, a pessoa vai pensar 1000 vezes antes de pensar em praticar esse crime, porque senão ela sabe que ela vai sofrer a consequência. Por que no Brasil o caos está instalado? No Rio de Janeiro? Por quê? Porque não há justiça, é o país da impunidade, né? Como nós sabemos muito bem, é o país da impunidade. Então, isso precisa mudar no Brasil, né? Ainda que não se estabeleça a pena de morte, lembrando que essa lei civil aqui era para a nação de Israel, né? A nação de Israel que foi libertada, tirada do Egito e bababá, tudo bem. É para aquela nação. Não quer dizer que todas as nações da terra têm que ter a mesma lei. Não, mas que nós podemos sim nos inspirar nela para construir as nossas leis. Nossa, isso é muito sábio. Isso é muito sábio, né? E a autodefesa? A autodefesa é outro direito que você vai encontrar nas escrituras também. Você vai achar em Êxodo, deixa eu abrir aqui, Êxodo 22, você vai achar exatamente essa instrução aqui que Deus vai dar. Ó, se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Ou seja, eu estou autorizada por Deus a me defender minha casa, defender minha família. Deus reconhece o direito de você se defender da maldade que vem contra você, que vem contra a sua casa, que vem contra a sua família, né? Será que eu posso ter uma arma? Será que eu posso andar armado? Aqui no Brasil, se não tiver autorização, não pode, porque é contra a lei, e você tem que obedecer a lei, né? O fato da lei civil, né, de Israel, que Deus deu para Israel, dizer que você pode, né, não quer dizer que você, enquanto cidadão brasileiro, possa, porque você tem a lei do Brasil, que rege a sua vida, né? Mas eu posso defender que uma pessoa, um cristão, possa ter uma arma na sua casa, possa portar uma arma para se defender, para defender sua família? Ora, gente, isso é uma questão até boba de se perguntar. Por quê? Jesus tinha 12 discípulos. E eles andavam armados de espadas, gente, né? Se fosse uma coisa errada o cristão portar uma arma para se defender, Jesus teria dito para Pedro, olha, não quero você andando armado não. Mas Pedro estava armado. Quando Jesus foi preso, ele estava com uma espada. Tanto é que ele puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Não foi isso? Então, como que eu posso dizer não, crente não pode ter arma? Isso é mentira. É claro que pode, deve, se puder, né? Se dentro da sua cidadania brasileira você tiver esse direito, ótimo, 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 muito bom, né? Você deve ter uma arma para se defender, para defender a sua família, tá certo? Então, a gente precisa parar com essa bobagem. Agora, você pode chegar para mim e dizer assim, mas Marcela, peraí, Jesus vai dizer que a gente tem que dar outra face. Jesus vai dizer que nós temos que ser pacificadores, tá certo? E aí, como que a gente, né, conversa com essas duas ideias ao mesmo tempo?
Gente, aí é que entra a distinção entre lei civil e lei do reino. Tá certo? Lei civil é a lei do meu país, tá? Se o meu país disser assim, se estabelecer na lei, você pode ter uma arma, eu posso ter uma arma, eu sou uma cidadã brasileira. Se a lei me permite, eu posso ter uma arma. Nada impede, eu não estou desobedecendo a Bíblia, não estou desobedecendo nenhum mandamento, não estou pecando. Tá certo? Se eu defender a minha casa matando um ladrão, né? De acordo com a lei civil brasileira, eu posso estar cometendo um crime. Tá certo? E eu vou responder por isso. Agora, se na lei civil brasileira disser, não, você pode se defender, tô cometendo pecado nenhum, nem crime, nem pecado. Porque o próprio Deus estabeleceu isso para Israel. Ora, Deus é justo, gente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus não estabelece uma lei há 4.000 anos atrás e agora essa lei, não, estava errado naquela época, né? Não, é lógico que a pessoa pode se defender. Agora, temos ali, da outra face, como eu falei, né? Da outra face, as pessoas às vezes interpretam isso de forma equivocada. Acha que o crente tem que ser aquela pessoa ali que fica igual a múmia. Pode vir bater à vontade que eu tô aqui para apanhar. Que isso, gente? Não é assim. Tá entendendo? O que Jesus está querendo dizer quando usou essa expressão, né? Se alguém bater no teu rosto, dá também a outra face. Ele está dizendo o seguinte, não busque vingança. Ele está repetindo a lei mosaica. Não busque vingança, não se vingue. Tá? Não faça justiça com as próprias mãos. Tá certo? Mas eu tenho sim que buscar justiça. Por quê? Jesus vai lá no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ora, se você tem sede de justiça, então você quer que cada pessoa receba aquilo que ela merece receber. E se ela matou, então ela merece morrer. Se ela matou com um requinte de crueldade, se ela matou com maldade, por vingança, ou então porque estava assaltando, estava fazendo um mal para a pessoa, ela merece morrer. É uma questão de justiça. Ela tirou uma vida, merece morrer. Tá certo? Isso não tem nada a ver com vingança. Isso é justiça. As pessoas confundem os termos, confundem os significados. Uma coisa é vingança, outra coisa é justiça. A justiça tem que ser feita por meio de magistrados, por meio de juízes, por meio de reis, governantes. Tá certo? Eu não posso ir lá e matar a pessoa que matou um filho meu, ou alguém da minha família, né? Eu não posso ir lá fazer isso, mas eu posso ir sim requerer que a justiça seja feita junto às autoridades que são constituídas para isso, né? E quando elas não fazem, elas perdem legitimidade aos olhos de Deus. Por quê? Porque elas não estão servindo a Deus para estabelecer justiça. Tá certo? Nesse mesmo sermão de Jesus, que é o Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. E aí ele diz também assim, bem-aventurados pacificadores. Mais pra frente, por quê? E aí, como que fica? Como que eu trabalho, como eu trago equilíbrio para isso? Ou eu quero justiça, ou eu sou um pacificador, né? Não, nada de arma, nada de... Gente, são coisas diferentes. E aí você precisa entender que a lei do reino de Deus é uma lei espiritual. Ela vai reger a minha vida de dentro para fora. É uma lei espiritual. Portanto, é uma lei para aqueles que são guiados pelo Espírito. Então, eu posso ter a arma? Posso. Mas eu posso usar a arma quando eu quiser? Posso usar a arma ao meu arbítrio? Não. Eu só posso usar a arma se eu for guiada pelo Espírito dessa forma. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Eu sou guiada pelo Espírito. Você também. Mas você pode portar arma? Pode, não está cometendo crime nenhum, não tem nada de errado, não está cometendo pecado nenhum. Tá certo? Agora,
Se eu, numa determinada circunstância, numa determinada situação, que eu estou correndo algum perigo, né? E aí eu pego a minha arma, vou me defender, vou defender minha família, vou defender a minha vida. O Espírito Santo fala no meu coração, guarda essa arma. Guarda a arma, acabou. Entendeu? Por quê? Porque eu sou guiada pela lei do reino. A lei do reino é uma lei espiritual. É Jesus que é meu rei. É Ele que me manda, é Ele que me governa. Então é isso que você precisa ter claro. Agora, a lei civil é a lei dos homens, é a lei para homens. É a lei para estabelecer justiça na terra, para que uma sociedade não vire um caos, não vire uma terra sem lei, uma terra entregue à violência, tá? E tira isso da sua cabeça, isso que a esquerda progressista fica enfiando na nossa cabeça a todo custo, que a violência é fruto da pobreza. Gente, isso é uma mentira. Quer dizer que sempre o pobre vai ser violento? Que nada! As pessoas mais violentas muitas vezes são as mais ricas e poderosas. Isso é uma bobagem, isso é uma mentira do inferno. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver isso aí. Não acredite nisso. Pobreza não tem nada a ver com violência. Violência é uma inclinação humana em virtude da nossa queda. O homem é violento e o homem é mau e só tem um jeito, um único jeito de você frear a violência. É com justiça. Não é com riqueza que se freia a violência. Não existe isso. Ah, se a pessoa tiver uma vida digna, se a pessoa tiver uma casa, se a pessoa tiver um emprego, se a pessoa tiver comida na mesa, não tem violência. Mentira! Mentira! Porque o que provoca a maldade no coração do homem, o que leva o homem a ser violento, tem nada a ver com pobreza ou com riqueza. Tem a ver com pecado. Tá? E a pessoa pode ter dinheiro, pode ter muita dignidade na vida, porque a pessoa tem tudo ali, tem todos os recursos, e ela é perversa, e ela é má, e ela é assassina. Tem nada a ver. Isso aí é uma mentira que tem que ser desmascarada, desmontada. Não acredite nessa bobagem. Tem muita gente pobre que é decente, que é honesta, e tem muita gente rica que tem todos os recursos do mundo e é perversa até a raiz dos cabelos. E tá pronto para matar e assassinar. Então para com isso. O mundo sempre viveu, experimentou pobreza e miséria em muito maior quantidade do que agora. Tá? E Deus nunca justificou ninguém, né, que cometeu crimes, que praticou violência pela razão de ser pobre. Me prova na Bíblia que Deus justifica alguém que cometeu um crime, uma violência contra o próximo, e Deus justificou pelo fato da pessoa ser pobre, ou pelo fato da pessoa ter sofrido muito na vida. Gente, isso é coisa da esquerda progressista, que para eles toda violência, toda maldade humana tem a ver com o quê? Com condição material. Por quê? Porque é uma fé materialista. Tá certo? Também não vou falar disso hoje. Mas temos que alinhar nosso coração, nossa mente com a palavra de Deus. Tá certo? Você pode sim ser a favor, deve ser a favor de pena de morte, porque pena de morte é um princípio de justiça estabelecido por Deus. Ah, Marcela, mas aquela mulher quando foi pega em adultério, né? E a pena era o apedrejamento, a morte por apedrejamento. E aí o que Jesus fez? Jesus falou, aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Sim, sim. E aí eu te pergunto, por acaso Jesus invalidou a lei? Não. Ele disse que a lei estava errada? Não. Simplesmente ele ali fez uso da lei espiritual, a lei do reino. Ele é rei de um outro reino. Ele diz, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Mas Jesus nunca disse que a lei civil que Deus estabeleceu, que ele mesmo estabeleceu para Israel, que aquela lei tinha que ser abolida. Nunca Jesus falou isso, gente. Nunca.
Mas ele ali, naquele momento com aquela mulher adúltera, ele estabeleceu o quê? Um padrão espiritual, porque Jesus é rei de um reino espiritual. Tá certo? Então, o que ele fez? De uma forma divina, né? Divina. Ele não aboliu a lei mosaica, ele não desaprovou a lei mosaica, que foi ele mesmo que deu para Moisés, né? E ao mesmo tempo estabeleceu um padrão espiritual para aquela situação. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas ele não aboliu a lei mosaica. Gente, a gente precisa entender isso. Jesus falou com todas as letras: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus nunca falou, pelo contrário, ele disse: toda a lei será cumprida. Toda a lei, nenhum tio cairá. Deus é justo, gente. O Jesus que andou aqui entre nós há 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que há 4000 anos atrás estava dando essa lei para Moisés. A gente precisa entender isso. Não são dois deuses diferentes, é o mesmo. É o mesmo. Justiça. A justiça tem que ser feita. A justiça tem que ser aplicada, né? Então, se Deus quiser livrar uma pessoa, né? Que aí alguém diz assim: ah, mas a pessoa, se ela for condenada à morte, ela não pode depois se arrepender, não vai ter tempo de se arrepender. Gente, se a pessoa tiver que se arrepender, se a pessoa foi eleita na eternidade para salvação, ela vai se arrepender, nem que seja igual aquele criminoso que morreu do lado de Jesus na cruz. É no último suspiro. Porque Deus é Deus, gente. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, a pessoa que ele escolheu para salvação vai ser salva. Vai ser salva. Ainda que tenha sido um bandido criminoso, assassino, não importa. E ainda que tenha sido condenado à morte, no período que ele estiver ali preso, ele vai se converter, ele vai reconhecer Jesus. Mas, dentro do que a gente entende, dentro do que é a lei civil, a lei de um povo, de uma nação, né? É absolutamente legal e legítimo diante de Deus a pena de morte. E se para Deus é legítimo, por que para mim e para você não seria? Então é lógico que é. Então, gente, eu espero que tenha deixado claro para vocês que a gente, enquanto povo de Deus, você pode, sem nenhum peso no coração, defender pena de morte. Meu pai aqui que tá me ligando, né? Você pode fazer, Alô? Você pode fazer isso com tranquilidade, sem nenhum peso no seu coração, tá? Você está sendo bíblico quando você defende pena de morte, quando você defende autodefesa. Agora, você, enquanto cristão, você tem duas leis para obedecer, não uma só. Tem uma lei civil, que é a lei do seu país, que você tem que obedecer. Mas você tem também a lei do Espírito e da vida, a lei do amor que opera no seu coração, nos seus membros, que opera em você. Então você vai ser guiado pelo Espírito. Então, digamos que no Brasil tem pena de morte, no Brasil tem direito à autodefesa, tem direito a tudo isso. Ok, eu posso fazer uso de tudo isso, porque tanto é bíblico quanto na minha nação está valendo. Então, não é crime e não é pecado. Ok, mas na hora H, quando eu vou fazer uso desse direito, Deus pode falar assim: não quero que você faça uso. Eu sou guiada pelo Espírito, né? Aquele que é guiado pelo Espírito faz o que o Espírito manda. E aí eu vou fazer uso do meu direito civil, do meu direito como cidadã brasileira, de acordo com a orientação e a direção do Espírito Santo.
tá certo? Então é isso que a gente precisa ter claro, a gente precisa ter clareza. Eu posso e devo usar, né? Devo clamar por justiça, fome e sede de justiça. Seja essa pessoa que tem fome e sede de justiça. Nós não devemos nos acomodar com essa situação que reina no Brasil. A gente deve clamar por justiça, que cada um receba o que é devido, né? Que a gente tenha leis mais duras. Sim, leis mais duras, é isso que estabelece a ordem e a justiça, como disse aqui, né? Não existe ordem sem justiça, exatamente. Vira o caos. Sem justiça vira o caos. Então, nós temos que entender essas duas realidades, entender que elas caminham juntas e paralelas, né? Juntas e paralelas ali, uma à outra, e que como cristão, sendo bíblico, eu posso... Amor, parou aqui? Não, né? Eu posso e devo defender esses dois temas, tá bom? Entendendo que na minha caminhada com Jesus, eu posso fazer uso disso, se Deus me liberar, ou posso não fazer se Deus não me liberar. Amém? Vocês foram uma plateia maravilhosa. Eu espero que tenha conseguido trazer esse entendimento, essa clareza, né? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas com essa confusão. Aí depois da eleição, teve uma pessoa que entrou em contato comigo no Instagram e começou a falar disso, que eu não sei, falou até que meu pastor tinha que me disciplinar, que a pessoa que me evangelizou errou muito, porque eu estava defendendo que as pessoas devem receber o que elas merecem quando elas praticam crimes, né? E aí ela, que crente é você? Ué, eu sou crente bíblica, né? Mas a pessoa está dominada por uma interpretação equivocada das escrituras, tá certo? E fica reproduzindo isso e acusando os irmãos de serem monstros, né? Porque a gente simplesmente defende a justiça, né? Então, vamos lá. Para encerrar, gente, um recado rapidinho, né? Nosso curso Identidade Cultural começa agora, dia 4, a nova turma online, tá certo? Online, dia 4 de novembro, tá? Às 8 da noite. Se você quiser, ainda dá tempo, mas o tempo tá acabando, né? Amanhã é o último dia para você se inscrever. E aí, dia 4 a gente já começa as nossas aulas, tá? São 3 meses de curso, uma aula por semana, 1h30 de aula, de 8 às 9h30, onde a gente trata de diversos temas: comunismo, socialismo, capitalismo, liberalismo, como que se formou a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa civilização, tá certo? Nós vamos trabalhar vários temas, globalismo, vamos trabalhar também a influência da ideologia socialista no seio da igreja, tá bom? A gente trabalha todos esses temas, é com essa apostila aqui que a gente trabalha, Identidade Cultural, tá? É esse curso aqui, que é uma capacitação para pais e líderes de jovens, tá certo? Então, você que é pai, que é mãe, que quer... Gente, olha só, essas eleições deixou muito claro uma coisa. Quem tem que ensinar política para o seu filho é você. E se você não fizer isso, o professor dele, comunista da escola, é que vai ensinar. Tá certo? Porque você está deixando um buraco, você está deixando uma lacuna. E alguém vai preencher. Esse alguém tem que ser você. Você não pode deixar essa lacuna. Ah, mas esses temas são chatos, eu não gosto muito. Será que não gosta? Será que se você tiver contato, você não vai descobrir que, poxa, descobri que eu gosto disso aí, né? Você precisa experimentar esse conhecimento, você precisa absorver esse conhecimento para você transmitir para os seus filhos, porque se você não ensinar política para ele, alguém vai. Tá? E nós mandamos aqui a apostila para todo o Brasil. Se você quiser adquirir a apostila, mesmo que você não possa fazer o curso agora, você pode adquirir a apostila, tem um preço bem acessível e você já pode ir estudando, tá certo? Já pode ir estudando, conhecendo mais. Nós também vendemos o livro Agentes 1. Esse livro aqui
é para você usar com o seu filho. Olha só, a gente tem material para você e a gente tem material para o seu filho também. Um livro todo colorido, cheio de imagens, né? De figuras para o seu filho ficar bem preso assim, e você vai poder trabalhar todos esses temas com ele, né? Para você poder ajudar seu filho. Você tem que ensinar política para o seu filho, porque se você não fizer isso, alguém vai fazer, tá? E aí você depois não pode reclamar, tá bom? Terezinha, o valor da apostila é R$50 mais o frete, tá? O frete, se não me engano, dá uns 8 e pouco, dá quase R$9 o frete para qualquer lugar do Brasil. É o mesmo valor, tá bom? E o livro Agentes 1, por ser um livro mais elaborado, feito com outro material, ele é um pouco mais caro. Ele custa R$150, mas você pode parcelar em 3 vezes sem juros no seu cartão de crédito, tá? Sem juros. E a gente também manda para todo o Brasil. E tem o frete também, que é um pouquinho mais caro, que ele é um pouquinho mais pesado, mas é pouca coisa, acho que é R$11 e alguma coisinha, tá? Mas entra lá no direct que eu passo todas as informações para vocês, tá certo, gente? E eu espero vocês na nossa próxima live, tá? E a nossa próxima live vai ter um tema muito, muito importante, que foi uma sugestão de uma preciosa que mandou para mim, que também já adquiriu as nossas apostilas, já adquiriu o curso, está matriculada para o curso, que é a Maria Antonieta. E a Maria me deu uma sugestão incrível de um tema para a live, que eu tô assim muito grata a Deus. Deus me deu hoje todo o direcionamento para trazer essa live para você. E eu já vou dizer para você guardar aí essa data que a gente vai marcar, né? Na próxima quarta-feira, tá? Às 9 da manhã. Não vou fazer à noite, tá, gente? Quarta-feira que vem, às 9 da manhã, vamos fazer essa live. E qual é o título dessa live? Nós vamos falar de que nessa live? É uma coisa muito importante mesmo, tá? Nós vamos falar sobre como a gente ajudar o jovem. Nós vamos dar 3 passos para o jovem que vive ali dentro de um ambiente hostil à sua fé. Então, a Maria falou para mim que está tentando ajudar uma jovem que é amiga da filha dela, né? Que está sofrendo, né, perseguição, que está sofrendo ataques na escola por ser cristã, por ser conservadora, por ser de um determinado espectro político de direita, né? E essa menina está sendo atacada e ela está com medo. A menina está até inventando, às vezes, doença para não ir para a escola porque está com medo. E quantos jovens não estão passando por essa situação? Quantos jovens? Então, nós estamos aqui hoje convidando não somente você, mas convidando jovens, você que conhece jovens que são cristãos e que estão passando por essa situação, ou que você talvez nem saiba se está, mas de repente está. De repente tem jovens aí que você conhece que estão passando por essa situação. Convide, tá? Fala para ele assim, olha, Deus vai dar 3 instruções para você aprender a lidar com um ambiente hostil à sua fé. Tá? Nós vamos dar essas 3 instruções. Se o seu filho não puder participar, se o jovem que você conhece não puder participar, você participa, anota tudo e depois passa tudo para eles, tá certo? Ensina isso tudo para os jovens, porque Deus me deu essa direção toda hoje de manhã, porque quando essa querida falou comigo, eu confesso que eu temi. Eu falei, Senhor, eu não sei o que falar para um jovem, como que ele se porta numa situação dessa, né? Como que ele se porta num ambiente hostil, o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar, o que ele não tem que falar. E eu temi por quê? Porque eu posso estar expondo um jovem a um perigo, né? E aí, hoje de manhã, quando eu fui orar, no meu tempo de devocional, e eu ali no chão, clamando ao Senhor, o Senhor trouxe toda a direção. Os 3 passos. Então, isso não vem de mim. Eu quero dizer para você, isso não vem de mim, isso vem do Senhor para você que é pai, para você que é mãe, para você que é líder. Não deixa de participar dessa live, quarta-feira que vem, 9 horas da manhã, tá bom? Convida todo mundo que você conhece para participar.
Gente, vamos encerrar 1 hora de live. Custo do Identidade Cultural. O custo do Identidade Cultural é R$210, tá? E você também pode parcelar esse valor em 3 vezes sem juros no cartão de crédito, tá bom? Se você tiver interesse, entre em contato conosco pelo direct, que a gente vai te dar todas as informações, tudo que você quiser tirar de dúvida, a gente esclarece você, tá? Você é muito bem-vindo, porque nós queremos espalhar esse conhecimento, espalhar a verdade, tá certo, gente? Então, vamos aprender, vamos correr atrás do prejuízo, porque a gente já deixou passar muito tempo, né? Nós ficamos aí inertes por muito tempo, a igreja ficou inerte por muito tempo, e agora a gente precisa correr atrás do nosso prejuízo e começar a resgatar, né, a nossa juventude. Como eu disse na outra live, né, tem muitos jovens pré-adolescentes hoje que daqui a 4 anos serão jovens com título de eleitor na mão. Você quer o quê? Que a gente repita essa história que aconteceu essa semana? Não, né? Você não quer que isso repita, eu também não. Então a gente tem um trabalho a fazer. Vamos correr atrás. Tá bom, gente? Beijo para todos, foi um prazer enorme, tô muito feliz e grata ao Senhor por esse tempo aqui que a gente teve, tá bom, gente? De crescimento. Qualquer coisa, chama a gente lá que a gente esclarece todas as dúvidas de vocês e até a próxima, quarta-feira que vem, 9 horas da manhã. Beijo, gente. Tchau, tchau.